Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, tava com saudade? Eu também, rapaz, olha aí, Braz posta sobre Neymar, fez a postagem dele lá na postagem do Neymar, perguntamos ao presidente Rodolfo Landim ontem se existe alguma possibilidade de Neymar jogar no Flamengo e você vai saber o que ele disse. Vamos falar também, mais uma vez, o acaso salva o Flamengo. Erro de Tite ficou evidente. E uma informação importante soltada há pouco no jornal O Globo por Lauro Jardim, dizendo que o presidente Rodolfo Landim, claro, não esconde o desconforto por ter que optar por um dos candidatos à presidência do Flamengo. No entanto, ele já definiu que não apoiará o BAP. E aí, meu amigo, a política do Flamengo promete, nos próximos dias, entrar em erupção. Ficou claro o desconforto do presidente Rodolfo Landim na viagem que fez à Europa para poder acompanhar a final da Champions, em que ele estava junto com os apoiadores, dentre eles o BAP, postaram para foto, Gustavo Oliveira, o BAP e também o vice jurídico do Flamengo, que será muito possivelmente o candidato apoiado pelo Landim, Rodrigo Dunche de Abranches. E aí, cara, o Landim agora tem que se posicionar, porque tá chegando a hora de lançarem as chapas para a presidência do clube. E a política vai entrar em erupção, porque, segundo o Lauro Jardim, ele diz o seguinte: o respaldo de Landim também era disputado por BAP, nome forte na política rubro-negra. Esta semana, porém, em conversa privada, Landim confirmou que não irá apoiar o dirigente Luiz Eduardo Batista, o BAP, nas eleições presidenciais. O bicho vai pegar no Flamengo na política. Eu vou pedir a todos vocês para que deixem o like, para a gente começar aqui nesse vídeo com o pé direito. Mete o dedo no like e sobe o like enquanto roda a vinheta. Depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta e a gente vai chegar com o pé na porta com notícias do Mengão. Galera, apoio político, tá chegando a época das eleições presidenciais do Flamengo, chegando, que eu digo, do lançamento das candidaturas. E aí, as eleições só no final do ano. E aí, todo mundo vai ter que deixar de se esconder, porque, claro, eles não dizem, nem a oposição diz quem será o candidato, nem a situação, enfim. A gente tem ainda alguns nomes que a gente sabe que será candidato à presidência do Flamengo, como o BAP, enfim, alguns já estão lá se manifestando, mas o principal nome da oposição e o principal nome da situação eles não falam, pelo menos de forma oficial. Eles ficam lançando uma série de dúvidas na cabeça da oposição e do torcedor para poder não dar armas para a oposição poder, olha, sabendo qual o nome da situação, eles vão tentar um nome diferente das características da situação. É curioso porque agora ninguém é favorável à SAF, né? A oposição se manifesta contrária e a situação se manifesta contrário também. Eu quero ver se isso vai acontecer, porque inclusive alguns deles já deram entrevista aqui no Família da Nação e se mostraram favorável. Nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque agora é mole, né? Prometer e depois fazer diferente durante o mandato é complicado. Fato é de que está chegando a hora deles terem que se posicionar e a gente vai saber quem serão os candidatos. Mas eu quero destacar aqui o seguinte: o jogo de ontem, para mim, ficou muito claro. O jogo do Flamengo contra o Grêmio. Quem acompanhou o nosso pré-jogo, a nossa live de terça-feira, a live de quarta, nós criticamos muito a escalação do Flamengo. E na ocasião, muitos disseram: pô, cara, que isso, tu tá maluco? Pô, tá maneiro, é assim mesmo, muitos desfalques. Então eu falei: cara, 4 zagueiros? Qual a necessidade de você colocar o Léo Ortiz no meio-campo, de forma improvisada? Cara, é um volante só.
traz o Gerson, coloca o Luiz Araújo. Foi exatamente isso que eu falei. Ah, mas o Luiz Araújo é horroroso, é fraco. Gente, ninguém tá dizendo que o Luiz Araújo, não é porque ele fez 2 gols e fez uma grande partida, que ele se transformou no melhor jogador do mundo. Analista de resultado é mole. Você tem que analisar antes também. E se não der certo, você vai aqui e se posiciona. Olha, eu pensei dessa maneira, não deu certo e ponto. Agora, o que aconteceu durante o jogo foi que, mais uma vez, o acaso salvou o Flamengo de uma possível tragédia dentro do Maracanã. A atuação do Flamengo ela era medonha. O Flamengo não conseguia sair jogando. O Flamengo era dominado pelo Grêmio. Até que o Igor Jesus se machuca. E aí vocês vão me dizer, ah, mas o Igor Jesus é horroroso, o Ortiz tinha que estar ali. Gente, tinha que ficar um só. Independente de qualquer coisa, a escalação, ela deveria ser de um jogador, que você mata os dois estavam perdidos no meio campo. O Flamengo não melhorou a parte defensiva, porque os dois estavam perdidos na marcação, atrapalhou os zagueiros, porque os zagueiros também estavam igual barata tonta, já tinha uma improvisação do lado esquerdo, que aí não tem jeito. O Léo Pereira jogando como lateral esquerdo, cara, assim, não tem o que fazer, você não tem jogadores, os dois laterais fora, não tinha muito o que fazer. E aí, ele improvisa também no meio campo, colocando mais um zagueiro, um outro volante de características, tira a função principal do Igor Jesus, que é jogar no meio dos zagueiros, né? Chegando à frente, começando as jogadas, chegando de trás, jogando de frente, para poder jogar de lado ou de costa em alguns momentos. Se perdeu. Todas as atuações do Igor Jesus como segundo volante, ele foi mal. A gente alertou isso aqui. Ah, mas não tinha que fazer? Claro que tinha, pô. Traz o Gerson para jogar como segundo homem, mas o Gerson não joga nada ali, é ruim como segundo volante. Gente, é uma necessidade. O Gerson como segundo homem, ele é melhor do que o Igor Jesus. O Gerson como segundo homem é melhor do que o Ortiz. Então bota um dos dois, isso pro jogo contra o Grêmio, e traria o Gerson, colocava um ataque mais leve, um meio-campo mais leve, dividiria a parte ofensiva, a criação do meio-campo, com o Lohan tendo o Luiz Araújo do lado. Você sobrecarregou o Lohan, que no início do jogo não estava bem. Depois da entrada do Luiz Araújo, os dois jogaram muito. Tanto o Luiz Araújo pela direita, quanto o Lohan jogando pelo meio, em alguns momentos pelo ataque do lado direito. Enfim, teve mais mobilidade para o Lohan poder percorrer o meio-campo do Flamengo e criar jogadas importantes. Para mim, os dois melhores jogadores. Luiz Araújo, pelos 2 gols e porque mudou o cenário, jogou muito bem. E o Lohan, porque jogou muito mesmo. Um grande jogador, craque, nós sabemos que é. Agora, o Tite tem que ajudar. Porque, na minha opinião, e eu vou repetir isso, olha, eu estava no Maracanã, atrás do gol, com meus filhos, com a minha família, e eu disse pro meu filho, na hora que o Igor Jesus se machucou, eu falei, olha, o acaso vai salvar o Flamengo de novo. Assim como o acaso da chegada do Jorge Jesus salvou e o Flamengo fez um 2019 maravilhoso, assim como a contratação errada do Paulo Souza e aí o protesto que nós fizemos, a pressão que fizemos para que esse cara saísse do Flamengo, e aí o Flamengo foi no Vojvoda, não conseguiu. Ah, vamos então, já que a gente está aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, com o Vojvoda do Fortaleza, vamos do lado aqui no Dorival Júnior, contratou o Dorival Júnior, quer dizer, eles miram no certo e acabam atirando no errado e acaba dando certo. O acaso salva o Flamengo algumas vezes. E aí eu disse isso, que o acaso salvaria o Flamengo e salvou de novo. Porque ele acertou o time com a entrada do Luiz Araújo sem querer. Eu fui ao Maracanã com o Thiago, né, que tá aqui com a gente no Família da Nação, e eu disse a ele no carro, falei, olha, uma substituição é certa. Ele vai ter que tirar um dos volantes, porque vai dar errado, já começa dando errado, e colocar o Luiz Araújo. E foi exatamente o que aconteceu, mas ele teve que antecipar isso. Por quê? Por causa da contusão do Igor Jesus. Enfim, deu tudo certo, o Flamengo ganhou o jogo, jogou muito bem no segundo tempo. Agora, o cenário para os próximos jogos é muito preocupante. Muito preocupante, porque o que o Flamengo demonstrou, entenda, a fragilidade do Grêmio, ela é demais, ela é flagrante. O Grêmio, vocês vão acompanhar,
é um time que tem dificuldade em manter a intensidade alta de jogo. Eles começam bem, depois caem de produção. É um time que, por conta de todo o cenário, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, sofre demais, não tem casa. Os caras não vão para casa, ficam viajando para lá e para cá. O time sente o desgaste, será atropelado pelo Botafogo. Podem anotar aí. Não que o Botafogo é o melhor do mundo, não, mas é porque o momento físico e técnico do Botafogo é bom e o do Grêmio, coitado, os caras não têm nem o que fazer. Faz parte. Então, é muito provável que o Grêmio atropele, aliás, que o Botafogo atropele o Grêmio na próxima rodada e o Flamengo pegue um Atlético Paranaense num jogo duríssimo. Que o Flamengo tem até se dado bem em jogos na arena, mas com o time atual do Flamengo não é fácil. Gente, não adianta falar, vamos para cima deles, é Mengão e tal, porque não é assim, tem que ter um mínimo de organização. E o Tite tem demonstrado que essa organização que ele tem feito no time do Flamengo. O Flamengo começou mal contra o Vasco e depois acabou se acertando dentro de campo e enfiou 6. Mas não começou bem. Tomou 1-0, poderia ter tomado o segundo. Contra o Grêmio, novamente. Pô, e justamente são jogos que o Flamengo teve tempo para treinar. Pô, o cara tem lá uma semana e meia para preparar a equipe e apresenta um início de jogo ruim. Até quando isso, né? Então, assim, é para se refletir. Porque se você analisar só o resultado, é muito fácil. Aí vão falar, tá criticando, tá reclamando, tá todo mundo jogando confete, fazendo festa. Não é momento de fazer festa. Segue o líder, sim, mas a performance é abaixo. O Flamengo contra o Grêmio, até a saída do Igor Jesus, por um erro de estratégia do treinador, jogou mal. Depois acertou por conta de uma situação que o acaso, mais uma vez, salvou o Flamengo, mas é a minha opinião. Flamengo que terá desfalques no jogo contra o Atlético Paranaense. Desfalques importantes. Cebolinha, que não jogou bem contra o Grêmio, também saiu no primeiro tempo, né? Saiu machucado logo no início, mas não era aquele Cebolinha que a gente viu em outros momentos. Uma notícia boa e uma não tão boa. A boa é que o Flamengo não... O exame que o Cebolinha fez no dia de hoje não apontou lesão, mas o Flamengo vai preservar por conta do campo de grama sintética. O Ayrton Lucas, ele já está recuperado da lesão. No entanto, existe uma preocupação se o atleta vai para o jogo e se for, é justamente pela necessidade alta que tem, por conta também desse campo de grama sintética, que o do Atlético Paranaense é muito pior do que o do Botafogo e do que o do Palmeiras. Então, é uma preocupação de colocar um jogador que pode voltar a sentir ou ter algum tipo de problema voltando de lesão para jogar num campo daquele. Mas a necessidade, meu amigo, é desesperadora. O Flamengo não terá o Alan também. Não terá o Igor Jesus. Então, assim, são muitos desfalques num jogo duríssimo que será esse contra o Atlético Paranaense. Fato é de que, eu afirmo aqui, se o Flamengo terminar esses 20 dias... Olha que loucura essa Copa América, cara. A Copa América, o Brasil jogou agora, a gente já tá sentindo falta dos desfalques. E faltam 10 dias ainda para começar a Copa América. Esses caras estão cometendo uma atrocidade contra os clubes que investem. Mas isso aí é tema para um outro debate. Fato é de que o Flamengo vai... Se o Flamengo terminar esses 20 dias, 25 dias de Copa América na liderança do Campeonato Brasileiro, conseguir manter essa liderança, o Flamengo será campeão brasileiro. Agora, não vai ser nada fácil. O Flamengo é seriamente afetado pela CBF de não paralisar a competição em meio a uma Copa América, a uma Eurocopa, enfim, só o Campeonato Brasileiro que continua. Vamos falar aqui, Marcos Braz faz uma postagem sobre Neymar, que esteve no Maracanã ontem. O Neymar, ele tem realmente um carinho muito grande com o Flamengo, ele tem esse desejo de jogar no Flamengo e, cara, ele peita mesmo. O cara joga no Al Hilal, pertence a um outro clube e bota a camisa do Flamengo. O cara, hoje, ele é ídolo do Santos, a torcida faz uma série de homenagens para ele, pede o retorno e ele bota a cara dizendo que o sonho dele é jogar no Flamengo. Elogia o Santos também, mas, cara, não deixa de falar. Então, assim, é muito claro esse desejo do Neymar. O Neymar é muito midiático, ele sabe que no Flamengo ele terá uma mídia, né, ao quadrado, ao cubo ou até mais do que isso, né?
Agora, ficou muito claro também no banco no vestiário do Flamengo, quando terminou o jogo, quanto os jogadores adoram o Neymar, né? Tanto os jogadores que já o conhecem, quanto a tietagem me chamou a atenção por parte de jogadores que já são do profissional há algum tempo. Cara, a Flá TV publicou alguns vídeos aí, vocês devem ter visto, que jogadores do Flamengo, muitos deles inclusive titulares, muitos, claro que são os garotos, mas muitos titulares pararam para tirar foto com o Neymar. Isso é raro no meio do futebol. Então, assim, impressionante como o Neymar desperta isso, né? E aí o Marcos Braz ele fez uma postagem em cima da postagem do Neymar, dizendo obrigado pelo carinho e, claro, pela visita. Estamos por aqui. E botou risos, né? Claramente já mandando uma mensagem pro Neymar, ó, cafezinho tá pronto, é só vir. Quer tomar um café comigo? Enfim, vamos aguardar o que poderá acontecer. Fato é de que, de concreto, não há nenhum tipo de negociação. Perguntamos ao presidente Rodolfo Landim no Maracanã e ele falou que isso é totalmente inviável nesse momento. Para você ter uma ideia, o Neymar ele ganha quase 40 milhões de reais por mês. E esse valor supera a folha salarial do Flamengo. Supera. A folha salarial é mais ou menos 38 milhões de reais. Ou seja, o Neymar sozinho ele ganha mais do que todos os jogadores do Flamengo. Então, assim, seria um negócio, além de, claro, um convencimento. Se o Al Hilal decide, eu quero emprestar o Neymar de graça para o Flamengo, coisa que não vai acontecer, mas se eles decidem isso, o Flamengo não teria como pagar o salário. É óbvio, Neymar teria que reduzir a menos de 10% o que ele ganha para poder jogar no Flamengo. Será que ele estaria disposto a isso? Eu acredito que sim, porque ele ganharia de outras maneiras. Ele não precisa nem de dinheiro, né? Mas é bom a gente aguardar. O Landim diz que é impossível nesse momento, é inviável, mas sabemos que o Neymar quer voltar ao Brasil. Se não for agora, será daqui a um ano. E somente clubes como Flamengo, Palmeiras e Atlético podem ter um jogador desse porte. Palmeiras ele não iria. Atlético Mineiro também não. Então, restou o Flamengo e esse namoro tem tudo para virar casamento um dia. Você gostaria de ver a 10 do Flamengo está vaga? Gostaria de ver o Neymar com a 10 do Mengão? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.